Você já se perguntou o motivo de existir uma variação enorme entre filósofos e cientistas quando o assunto é explicar os aspectos fundamentais da vida, do universo e da humanidade? Pois bem, se você analisar dentro da filosofia e dentro da ciência, existem abordagens que partem de pressupostos específicos para explicar a totalidade da existência, mas que cada abordagem muitas vezes acaba por ser interpretada pelos seus autores como o fator primordial de tudo, quando na verdade se trata apenas de um aspecto a ser visualizado. Por exemplo, por que Albert Einstein e Niels Bohr, ambos gênios da física, tinham visões tão diferentes sobre a natureza da realidade? Enquanto Einstein acreditava em um universo determinístico, Bohr defendia a indeterminação e o papel do observador na física quântica. Veja, a física newtoniana e a física quântica muitas vezes se contradizem, mas ambas acabam sendo importantes para explicar aspectos que permeiam apenas as suas respectivas áreas de observação. E aí adentramos em um aspecto muito importante relacionado com isso, que é a perspectiva da realidade. Para começar e para entender por que tantos filósofos e cientistas têm perspectivas tão diferentes sobre o mundo, precisamos adentrar nos aspectos mais internos e particulares da nossa espécie humana. Isso se deve em grande parte aos filtros psicológicos e culturais dos quais os indivíduos e grupos percebem a realidade. Vamos explorar isso com um pouquinho mais de detalhes. Por exemplo, imagine que você está sentado em uma cadeira e há um cão ao seu lado também sentado. Vocês dois estão de frente para uma bola e estão observando ela. O que você vê é uma bola com cores vivas e detalhadas, graças à sua visão tricromática e suas especialidades neurológicas específicas que permitem uma visão mais detalhada. Já o cão, com uma visão mais arcaica e míope em longas distâncias, depende mais do seu olfato e audição apurados, que são infinitamente superiores aos dos seres humanos, e, portanto, o cão verifica uma bola muito diferente do que o ser humano a vê. A pergunta que fica é: quem viu a bola como ela realmente é? Quem capturou a realidade como ela realmente é? Este é um questionamento que podemos explorar no futuro em um eventual vídeo que seja mais profundo neste aspecto, mas apenas para dar uma percepção para vocês de que a realidade pode ser bem subjetiva, variando de percepção de diferentes espécies. Mas saindo um pouco da comparação entre diferentes espécies, como eu fiz com o cão e o ser humano, podemos verificar como a percepção da realidade também pode variar dentro da mesma espécie, no caso os humanos, que seriam caracterizados em diferentes culturas e diferentes etnias. Por exemplo, um grupo de pesquisadores da Universidade de Essex, na Inglaterra, de 2006, analisaram a tribo Himba da Namíbia, que possui uma língua única e isolada de influências ocidentais. Dentro disso, essa tribo possui apenas 5 categorias de cores em sua linguagem, as quais são Serandu, Dambu, Zuzu, Vapa e Buru, sendo cada categoria de cor representante de uma vastidão de cores diferentes. Por exemplo, Serandu engloba vermelhos, marrons, laranjas e alguns tipos de amarelo, enquanto Buru representa alguns tipos de verdes claros e azuis. Sabendo disso, os pesquisadores colocaram uma imagem para os membros desta tribo verificar. Mostrando ela aqui para vocês, eu quero que vocês vejam essa imagem e tentem identificar qual quadrado é o azul e qual é o verde. Fácil, não? Pois bem, o estudo mostrou que os Himbas demoraram mais para distinguir entre o azul e o verde, sugerindo que a linguagem pode afetar a percepção das cores, justamente porque os Himbas não possuem um correlato para o azul claro em sua linguagem, então eles acabam ficando confusos e não entendem o que é o tal quadrado azul. Porém, eles mostraram uma outra imagem para os Himbas, que seria esta aqui. Agora eu quero que você visualize e me diga, qual quadrado é o diferente aqui? Difícil, não? Pois bem, os Himbas identificaram na hora qual era o quadrado diferente, mas você obviamente terá um pouco mais de dificuldade, ao passo que este é o resultado, sendo apenas uma tonalidade um pouco diferente de verde, do qual os Himbas possuem em sua linguagem um correlato claro, enquanto para nós é apenas verde.
Já outro estudo, publicado por pesquisadores na revista científica PNAS em 2007, com indivíduos russos falantes nativos de russo, verificou-se que há uma distinção obrigatória na linguagem russa entre azuis claros e azuis escuros, o qual seriam respectivamente Goluboy e Sinii, enquanto na língua inglesa essa distinção não é obrigatória. Isso significou no experimento constatando que os falantes de russo são mais rápidos para discriminar essas duas cores quando elas caíam em categorias linguísticas diferentes de azul, enquanto os falantes de inglês não mostraram vantagem de categoria em nenhuma condição. Isso significa que, por conta dos russos terem em sua linguagem uma distinção obrigatória entre o azul claro e o azul escuro, enquanto para os ingleses não tinha essa distinção, os ingleses apenas falavam que era azul, enquanto os russos sabiam exatamente qual era a diferença de um azul e de outro. E aí você vai me perguntar, poxa, mas por que você está me mostrando isso? O que esses dois estudos têm a ver com o conteúdo do vídeo? Pois bem, tem tudo a ver. Esses estudos foram uma forma de demonstrar para você que a realidade pode ser percebida de maneira diferente entre diferentes espécies e dentro da mesma espécie, a depender da cultura, da individualidade, dos conhecimentos gerais, de onde vive, da etnia e etc, e etc. Só que teve um homem que foi na contramão disso, e esse homem é Ken Wilber, um filósofo e teórico que desenvolveu a teoria integral, uma abordagem que tentou analisar todo o conhecimento humano de maneira holística para tentar capturar a realidade da forma mais completa possível, tendo em vista que, como eu disse anteriormente, verificar a realidade em sua totalidade, ao meu ver, é impossível, já que para você capturar um aspecto da realidade específico, você tem que ter um filtro psicológico individual seu, que é característico ou do seu grupo social, ou da sua cultura, ou da sua etnia, ou da sua espécie. E isso limita a compreensão do que é a totalidade da realidade. Mas Ken Wilber tenta, o máximo que ele pode, dentro dessas limitações cognitivas, trazer uma análise ampla e dimensional de tudo aquilo que nós construímos enquanto humanidade. Agora vamos mergulhar nos 4 quadrantes da teoria integral de Ken Wilber. Cada quadrante representa uma maneira de entender a experiência humana, e diferentes pensadores contribuem para a nossa compreensão de cada um deles. O eixo X separa os quadrantes individuais e coletivos, enquanto o eixo Y separa os quadrantes internos e externos, onde podemos ver divisões de como Jordan Peterson observa as questões humanas em contraste com Michel Foucault e dos movimentos de justiça social, somando as diferenças entre os ateus materialistas em contraste com os budistas tradicionais, e podendo também verificar onde Freud e Marx estão no mapa, onde Nietzsche opera em suas obras, ou mesmo onde escolas como a semiótica e a fenomenologia se encaixam no mapa. O primeiro quadrante é o quadrante individual interno. Aqui, adentramos os aspectos mais individuais, como o pensamento, o humor, a lógica, os sentimentos, as sensações, etc. Figuras como Freud, com suas explicações sobre o inconsciente, os estoicos e a ideia de uma resolução interna dos seus problemas, os budistas tradicionais que acreditam na interação com o nosso mundo interno, e os fenomenologistas guiados por Husserl, que entendem a experiência humana sem nenhuma referência fora da percepção da mente, considerando como uma experiência puramente pessoal, se encaixam perfeitamente neste quadrante. Já indo para o quadrante 2, que seria o individual externo, aqui podemos utilizar exemplos da neurociência, que seriam, por exemplo, a partir de uma ressonância magnética funcional, conseguimos ver áreas específicas do cérebro tendo ativações ao pensarmos em algo, como a amígdala se ativando com seu clareamento de luzes em uma situação de perigo, e posteriormente, quando você percebe que está tudo bem e que o medo não faz sentido, o córtex pré-frontal se ativa com luzes poderosas e inibe a amígdala, como se colocasse você novamente sob controle. Obviamente, não se limita apenas ao funcionamento cerebral, também tendo a liberação de hormônios, a frequência cardíaca, a superficialidade ou profundidade da sua respiração. Todas essas coisas conseguem explicar e refletem o que você está sentindo no momento. Tudo o que acontece internamente acontece externamente. Porém, esses dois quadrantes do qual eu acabei de falar são apenas metade da experiência humana, que se complementa com os próximos 2 quadrantes que adentram na esfera coletiva da experiência humana. Já adentrando no quadrante Q3, que seria o coletivo interno, é um quadrante um pouco mais complicado de se explicar logo no início, porque junta o coletivo com o interno.
mas no fim, ele está em tudo. Como Nietzsche afirma em sua obra Além do Bem e do Mal, abre aspas, a maior parte do pensamento consciente de um filósofo é secretamente guiado e forçado a seguir certos caminhos por seus instintos. Por trás de toda a lógica e sua aparente soberania de movimento, também existem avaliações ou, mais claramente, demandas fisiológicas para a preservação de um certo tipo de vida. Basicamente, esse quadrante adentra na linguagem, na cultura, nos valores, na moral e na visão de mundo dos indivíduos pertencentes ao coletivo, sendo o quadrante 1 completamente moldado pelo quadrante 3, e com a linguagem sendo um aspecto importantíssimo abordado por diversos linguistas como Saussure na semiótica, demonstrando como a linguagem atribui significado a cada instância da fala e da escrita, que moldam a percepção de tudo juntamente com o sistema moral e a cultura. Você pode verificar que no quadrante 1 e no quadrante 2, a experiência da fome é variável entre um indivíduo da classe alta de Nova York e um caçador-coletor da tribo Hadza ou da tribo Khoisan da África. Entre os dois, há uma experiência fisiológica parecida, mas o significado dessa experiência e ações que serão tomadas a partir dela são completamente diferentes. O caçador-coletor pegará seu arco ou sua lança, enquanto o ocidental pegará sua carteira ou celular, que são reações moldadas pelo quadrante 3. Adentrando no quadrante 4 e, sendo o coletivo externo, este é o exterior de toda a experiência, sendo o lado empírico da equação coletiva. No quadrante 3, temos a percepção individual do coletivo como valores, cultura, linguagem e visão de mundo. E assim como os pensamentos individuais e sentimentos do quadrante 1 têm correlatos empíricos com o cérebro e o corpo do quadrante 2, os componentes da coletividade interna do quadrante 3 têm os seus próprios correlatos empíricos no quadrante 4. Em uma das obras de Ken Wilber, intitulada como Sex, Ecology and Spirituality, Ken Wilber define o quadrante 4 como, abre aspas, este quadrante inclui o exterior de qualquer um dos aspectos sociais da interação humana, incluindo forças de produção e modelos técnico-econômicos, como arco e flecha, ferramentas de horticultura, implementos da agricultura, máquinas industriais, computadores, etc. Estruturas arquitetônicas, sistema de transporte, infraestrutura física, até mesmo forma de materiais de livros, códigos legais, estrutura de linguagem, significados verbais e assim por diante. Fecha aspas. Wilber também traz um exemplo para compreender a diferença entre o quadrante 3 e o quadrante 4 com ir a um país estrangeiro. Quando você chega lá, você está na sociedade do quadrante 4, mas não está na cultura do quadrante 3. Você pode observar a arquitetura, a densidade populacional, a riqueza e a pobreza relativa. Você consegue verificar quais tecnologias eles têm e como a sociedade está estruturada. Isso tudo pertence ao quadrante 4, da qual está cercado. Porém, até você aprender a língua e aprender a conversar com as pessoas, você não terá acesso à cultura presente no quadrante 3. Você não sabe a visão de mundo ou os valores que as pessoas seguem, nem mesmo as estruturas de poder que ali estão instauradas, justamente porque você só consegue avaliar o externo de sua coletividade por não adentrar na coletividade interna dessa sociedade. Sem linguagem e sistema de valores coletivos, não há como inferir nada. Assim como Ludwig Wittgenstein escreveu um dia, abre aspas, os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo, fecha aspas. Tendo em vista todo o panorama geral de todos os quadrantes agora, a gente vai para uma explicação final que adentra um pouco mais na conjuntura de todos eles juntos. Adentrando dentro desses quadrantes, podemos nos deparar com Peterson no quadrante 1, trabalhando muitas vezes na concepção de que para mudar o mundo, primeiro precisamos de mudanças na esfera individual, que possibilitem uma eventual mudança em escala, dizendo muitas vezes, seja a mudança que você quer ver no mundo. Porém, isso acaba entrando em conflito com movimentos de justiça social que se encaixam no quadrante 3 e dizem, vamos fazer o mundo um lugar melhor para todos, partindo da crença de que a mudança deve residir na esfera coletiva, combatendo as opressões e preconceitos. Repare que os dois querem fazer do mundo um lugar melhor, mas partem de pressupostos diferentes e acabam se frustrando um com o outro por causa desse motivo. Além disso, podemos verificar Richard Dawkins no quadrante 2, que examina como os processos evolutivos que moldam os comportamentos e características físicas dos organismos. Dawkins considera a religião uma ilusão ou até quase um vírus, onde você está claramente vendo um conflito entre o quadrante 2 e o quadrante 1, pois Dawkins segue a ciência racionalista e materialista de que o externo é a questão fundamental, sendo a religião não aplicável ao modelo de ciência empírica e, portanto, pertencendo apenas ao lixo.
Então, como vocês podem ver, todos os quadrantes podem reduzir o mundo à sua própria percepção da realidade. Não são apenas materialistas científicos dizendo que o cérebro que comanda todas as questões internas, mas há também aquelas pessoas extremamente espiritualizadas que dizem que a mente, ou que mesmo Deus, é tudo o que existe. É neste ponto que entramos na ideia associada a Derrida de que tudo é uma interpretação, ou na ideia associada a Foucault de que o poder é tudo o que existe. Tudo isso parte de reducionismos de quadrantes específicos do mapa que buscam explicar do porquê suas visões seriam de fato as mais importantes e as outras nem tanto. Todas essas abordagens são válidas dentro dos seus próprios contextos, mas nenhuma delas, isoladamente, pode capturar toda a complexidade da realidade. A teoria integral do Ken Wilber oferece uma forma de integrar essas perspectivas para nós, reconhecendo a importância de cada quadrante e promovendo uma visão mais holística e completa do conhecimento humano. Este modelo permite que a humanidade dê um passo atrás e verifique de maneira humilde a sua incapacidade de compreender a totalidade dos conhecimentos que este universo abriga. Porém, ao mesmo tempo, demonstra que muita coisa tem para ser aprendida, e isso pode ser muito benéfico para todos ao nos colocarmos no nosso devido lugar. Então, como eu disse anteriormente, assim como a física newtoniana e a física quântica, embora aparentemente contraditórias, são ambas necessárias para descrever os diferentes aspectos da realidade, e no fim, todas as suas abordagens se limitam às suas interpretações dentro de suas áreas. Além disso, o cérebro humano, como afirmado anteriormente, possui uma espécie de teto cognitivo que não consegue ultrapassar devido à sua falta. Sim, apesar de sermos a espécie com maior quantidade de total de neurônios no neocórtex, ainda assim faltam recursos neurológicos para compreender as questões mais complexas da humanidade, recorrendo muitas vezes a explicações recortadas ou abstrações. Repare que, por exemplo, se você estudar neurociência, você vai se deparar com um recorte muito grande de cada um dos conteúdos. Você vai primeiro estudar neuroanatomia e os aspectos principais de cada parte do cérebro, sendo lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal, lobo da ínsula, núcleos da base, cerebelo, tronco encefálico, etc, etc, etc. Depois, você vai adentrar na neurofisiologia, vendo aspectos como os neurônios funcionam, bioeletrogênese, neurogênese, sinapse, etc, etc, etc. Repare que cada um desses aspectos é verificado nos estudos de maneira individual. Quando o cérebro humano funciona, tudo isso em conectoma ao mesmo tempo. Tudo que estudamos recortadamente funciona ao mesmo tempo, existindo coesamente ao mesmo tempo, sem uma divisão. E é por isso que o ser humano não consegue compreender a totalidade, porque ele necessita desse recorte da realidade para conseguir compreendê-la, justamente por essa limitação cognitiva. E às vezes não só recorta a realidade, como utiliza de abstrações para explicar os aspectos da humanidade. Mas, em um eventual próximo vídeo, podemos aprofundar um pouco mais como esses limites cognitivos afetam a nossa compreensão da realidade. Este foi o vídeo, agradeço por assistir até aqui e compartilhe com alguém que tiver interesse. Muito obrigado e um grande abraço!